No banco dos réus está um policial militar, que por anos participou de operações de alto risco, prisões e ações de salvamento. Mas agora, quem precisa responder à justiça é ele. O cabo Alexandre Manuel Barata enfrenta o tribunal do júri acusado de participar da morte de Lucivaldo Félix Júnior durante uma operação policial realizada em março de 2024 no bairro Bengui, em Belém, no Pará. Segundo a acusação, a vítima foi atingida por disparos pelas costas dentro de uma construção inacabada, em circunstâncias que levantaram suspeitas de uma possível execução. O Ministério Público sustenta que não há elementos suficientes para comprovar a versão de confronto apresentada pelos policiais envolvidos. Acompanhe este depoimento completo e não deixe de conferir a sentença aqui no canal Todos de Pé, onde apresentamos processos de grande repercussão com contexto, organização narrativa e conteúdo de interesse público para a compreensão do funcionamento da justiça brasileira. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Muito bem, seu nome completo? Alexandre Emanuel Barata. Muito bem, senhor Alexandre, é o seguinte, o senhor foi denunciado no dia 26 de julho de 2024 pelos seguintes fatos. Na tarde do dia 21 de março de 2024, por volta das 14 horas, em um imóvel em construção na passagem Sargento Getúlio, no bairro Parque Verde Bengui, próximo à Escola Florestan Fernandes, nesta cidade de Belém, os denunciados, que é o senhor e dona Maria de Jesus Alencar Oliveira Neta, assassinaram Lucivaldo Félix Júnior quando efetuavam vários disparos de arma de fogo em sua direção. Extrai-se que, na tarde do dia sobremencionado, os policiais militares disseram que receberam a notícia de um popular, o qual não quis se identificar, de que os homens envolvidos no atentado contra a vida do policial militar Sarmânio, ocorrido no dia anterior ao crime, dia 20 de março, estavam miseados em um imóvel em construção em uma viela ao lado da Escola Florestan Fernandes. Desse modo, diante dessas informações, foi formada uma operação com diversos policiais militares que estavam nas VTRs 2408 e 2405, com o intuito de capturar os suspeitos. A guarnição, ao chegar ao local, avistou um homem desconhecido com uma tipóia no braço tentando entrar em uma casa. Ao perguntarem o que ele fazia ali, ele respondeu que trabalhava na construção ao lado. Nesse momento, os denunciados PM, soldado PM Maria e soldado PM Barata, avistaram o nacional Lucivaldo Félix Júnior correndo dentro de uma casa em construção, onde adentraram na casa e efetuaram 3 disparos contra a vítima, que foi alvejada pelas costas, não havendo provas de que teria ocorrido confronto entre a vítima e os policiais, a não ser as palavras dos PMs e a arma que apresentaram atribuindo à vítima. Os denunciados, PM Maria e PM Barata, levaram a vítima para a UPA de Bengui, onde evoluiu a óbito. Além disso, a conclusão do laudo de necropsia médico legal, o número final 843-TAM, aponta para indícios claros de execução sumária em virtude das áreas em que a vítima foi atingida, a quantidade de disparos efetuados, a ausência de lesões de defesa e a sequência. Portanto, pela análise dos autos, os senhores, o senhor e dona Maria, foram ao local para executar sumariamente a vítima. Com isso, o Ministério Público entende que vocês praticaram o crime de homicídio qualificado e deseja que vocês sejam trazidos a julgamento nesse tribunal do júri. Seu Alexandre, é o seguinte, nós vamos agora falar sobre isto. Antes, vamos falar um pouco sobre sua vida, depois sobre os fatos. Sobre os fatos, o senhor não é obrigado a falar, o senhor fala o que quiser, se quiser ficar calado, pode ficar, certo? O senhor é casado, solteiro ou amigado? Casado. Qual é a sua idade? 31 anos. O senhor nasceu em 26 de agosto de 93. Perfeito. Filho de Ana Lúcia Barata Passos. Barros. Barros. Tá Passos, viu? Tá, a mãe dele na denúncia tá Passos, é Barros. Ana Lúcia Barata Barros. Barros. Muito bem. Quantos filhos o senhor tem? 4 filhos, sendo 3 adotivos e um biológico. Certo. Esses adotivos são da sua esposa, é isso? Perfeito. Os adotei com 19 anos, quando conheci a minha esposa, e tomei eles para mim, porque o pai deles não queria saber, e, enfim, eu os adotei como meus filhos e me chamam de pai até hoje. Qual a idade do mais velho? 18 anos. E o mais novo? 9 anos, que é a minha biológica. 9 anos o quê? Que é a minha filha biológica. Tá. 9 a 18 anos. Os 4 filhos ainda moram com o senhor? Desde sempre, desde que nasceram. Todos moram comigo. Tá.
Todos dependem do senhor ainda? Sim, senhor. Qual é a sua idade? O senhor estudou até que série? Atualmente estou cursando Direito. O senhor tem quantos anos de polícia? Pouco mais de 4 anos. 4 anos e alguns meses. Menos de 5. Qual é a sua graduação hoje? Recentemente fui promovido por bravura a cabo. Na época Foi dos fatos eu era promovido soldado. Por bravura. Ato Por de bravura. O senhor tem alguma doença grave que tome medicamento de uso contínuo? Não, senhor. O senhor responde a algum outro processo criminal? Não, senhor. O senhor se identifica como branco, pardo, negro? Branco. Certo. Sobre esses fatos aí, o senhor quer falar? Quer dar sua versão ou prefere não falar? Acho que, acredito que não, mas o senhor me deu uma oportunidade de falar um pouco mais da minha pessoa. Não, sobre os fatos o senhor não quer falar, não? Não, senhor. Tá, e sobre sua pessoa, o que é que o senhor quer dizer? Primeiramente, bom dia, Excelência, bom dia, Ministério Público, Defensor Público e todos que estão aqui presentes. Como o senhor me perguntou agora há pouco, quanto tempo eu tenho de polícia, eu falei pouco mais de 4 anos. Pouco mais de 4 anos parece ser até algo que traga inexperiência. Mas eu queria falar aqui algumas situações do quais passei e de forma resumida, e vocês vão entender o porquê. Em menos de 5 anos de polícia, doutor, eu já participei de diversas operações. Operações essas de repercussão estadual, nacional e internacional. Já participei de operações, doutor, de baixo nível, de baixo grau de complexidade e de alto nível de complexidade. Mesmo tendo pouco tempo de polícia, eu já participei de operações, doutor, onde fizemos apreensão de um terrorista na nossa área de atuação. Terrorista este que portava granada e droga. Artefato explosivo do tipo granada e droga. Participei também de operações uma operação que fizemos apreensão do único fuzil AK-47 na região metropolitana de Belém. A arma essa que é utilizada em guerra aí fora. E todas essas ações tiveram repercussão positiva no Estado e fora do Estado. E nenhuma dessas operações, mesmo se tratando de pessoas de alto grau de periculosidade, terminou com resultado morte. Tivemos apreensões, prisões, mas não tivemos resultado morte. Também tive a graça de participar, recentemente, há 2 meses, de um resgate de mais de 12 pessoas, numa enxurrada que tomou conta de Belém, no bairro do Tapanã, onde fomos denominados heróis. Ação essa que resultou a nossa promoção por ato de bravura, reconhecida pela governadora Hanna e pelo nosso comandante-geral, Coronel Neves. Então, de forma resumida, como o Ministério Público colocou nos autos, que nós assassinamos, que eu assassinei aquele homem. Excelência, eu não saio da minha casa para matar ninguém. Eu não saio da minha casa para assassinar ninguém. 90% das minhas ações, das operações que participo, elas resultam em apreensão, prisão ou salvamento. Eu tenho 4 filhos, falei a vocês agora há pouco. 2 homens e 2 meninas.
Quando eu saio de casa, eu falo para aqueles meninos cuidarem da mãe e das irmãs deles. E as minhas filhas eu digo que eu já volto. Que à noite eu estou retornando para casa. Aqui temos pais de família, acredito, tem mãe. E todos nós, quando saímos de casa, a gente tem um objetivo. Retornar ao nosso lar. E eu não sou diferente, Excelência. A diferença, às vezes, está na nossa atuação, no nosso trabalho. Todos nós estamos sujeitos aos perigos do mundo aqui fora. Mas quando a gente se depara com uma situação e que a gente vê fogo vindo na nossa direção, a única certeza que eu tenho naquele momento é que eu preciso cumprir a minha promessa para minhas filhas, que eu vou voltar. Porque se eu não voltar, eu não sei o que vai ser delas. Tá ok, senhor. A gente compreende a sua colocação. Eu espero que o senhor também entenda que o Ministério Público não está aqui para perseguir ninguém. O senhor fez uma profissão de fé e o senhor é estudante de Direito e conhece bem, já deve estar conhecendo um pouco da norma. O problema é que existem evidências de que a relato dos policiais, pelo menos na visão do Ministério Público, não corresponde ao que de fato aconteceu. Então, compreenda, a gente entende a importância do serviço da Polícia Militar, todos nós precisamos da corporação, todos nós, quando estamos numa situação de perigo, é o primeiro número que liga o 190. Agora, a sociedade também não quer que a polícia haja de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo. Tá? Então, entenda que o Ministério Público, quando diz que vocês assassinaram, não está aqui querendo perseguir ninguém. Ele está cumprindo o papel dele de fiscal da lei, de titular da ação penal, e que cabe a ele fiscalizar, inclusive é função constitucional do Ministério Público, o senhor sabe disto, que é a função de fiscal da atividade policial. Sim. Ele é, por natureza, o fiscal da atividade de vocês. Então, exercendo esse papel constitucional, esse dever constitucional, é que o Ministério Público analisa todos esses casos e faz o escrutínio dele, a fim de perceber e verificar o que corresponde ao relato de vocês com o que ele vê com os demais elementos do processo. E neste caso, infelizmente para o senhor, se entendeu, na visão do Ministério Público, que o relato de vocês não corresponde com outros elementos constantes do processo. Eu não vou entrar em detalhe, porque não cabe a mim, só estou lhe dando uma explicação, já que o senhor me pareceu, e me parece, com toda razão, dentro do seu ponto de vista, se sente injustiçado por essa denúncia. Tá? Mas ela acontece por isso. E, inclusive, eu permiti que o senhor falasse o que o senhor falou, porque não é comum, mas eu entendo que dentro do seu direito à autodefesa, é um direito seu fazer esse tipo de declaração. Sobre os fatos, o senhor não quer falar, não é isso? Não, senhor. Ministério Público? Só fazer um esclarecimento aqui. Quando o senhor diz que não quer falar, o senhor responde perguntas do promotor? Pergunto, perfeitamente. Então, doutor, suas perguntas. Para o senhor esclarecer um fato. O senhor declara que não responde a outro processo, mas consta nos seus antecedentes um inquérito policial militar. O senhor responde a um inquérito policial militar? O único inquérito policial militar que foi aberto para mim foi da perda de um carregador de pistola, de armamento somente. Então, este inquérito que consta aqui em aberto ainda nos seus antecedentes se refere a esse fato? Exatamente. Essa bravura que foi concedida pelo governo foi para a sua unidade ou para o senhor individualmente? Foi para mim e outros 16 policiais militares que estavam envolvidos na ação somente. Satisfeito. Defesa. Deixa eu lhe perguntar, senhor Alexandre, só para ficar bem claro para os jurados. O senhor, de fato, adentrou nesse imóvel na companhia da Soldado Maria. O que foi que levou vocês dois a adentrarem nesse imóvel?
Doutor, no momento em que a gente fazia a segurança dos demais policiais que estavam fazendo a abordagem, a gente identificou um jovem que vinha de forma apressada para sair, se deparou com a gente, saiu correndo, derrubando já algumas coisas dali que era um imóvel lá em construção. Aquilo já despertou a nossa digamos assim, curiosidade, né, de ver do que se tratava, de quem se tratava, já vista que outras pessoas haviam corrido, e ele podia ser um deles. Nesse momento foi que a gente adentrou o imóvel, né, eu, como já estava mais à frente, Maria mais atrás, já ouvi um clarão e ouvi alguns disparos, foi que eu me abriguei e revidei. Certo. Então, esse cidadão, ele abriu fogo contra o senhor. Sim, senhor. O senhor tem noção de quantos tiros ele deu na sua direção? Doutor, não tenho assim a plena certeza de quantos disparos foram, até por conta da adrenalina sobe, são muitos disparos, né? Então a gente acaba não tendo aquela ideia de quantidade. Certo. O senhor o senhor revidou também com relação à pessoa dele. Que distância o senhor estava dele? Não sei ele precisar exatamente a distância em metros, mas uma distância considerável, como maior do que nós estamos aqui, eu e o senhor. Uhum. A soldado Maria também atirou nele? Também revidou na hora? Também revidou. Uhum. Depois que ele foi atingido, vocês voltaram a disparar ou no momento em que perceberam que ele estava atingido, pararam de atirar? Não, senhor. Após cessar da agressão, a gente não efetuou mais disparos. Uhum. Ele ainda estava com vida. Foi levado do local com vida? Foi levado com o local com vida ainda. Uhum. Aquele local, o senhor sabe dizer se era a residência dele, se ele era morador da redondeza, o que esse cidadão estava fazendo ali? Eu acredito que não era a residência dele, doutor. Até porque era uma casa que estava em construção, uma construção, acho, parada, né? Estava meio que abandonada. E as pessoas ali próximo também não conheciam ele. Ninguém se manifestou sobre ele, né? Então acredito que se ele fosse morador, alguém deveria falar alguma coisa. Certo. Depois do fato, chegou ao seu conhecimento se esse cidadão, Lucivaldo, ele tinha envolvimento com criminalidade? Sim, a informação que nós tivemos posteriormente, que ele já tinha passagem pela polícia, salvo engano, por tráfico. Certo. Satisfeito, excelência. O jurado tem uma pergunta a fazer? Muito bem. Vamos aos debates, então. Algum jurado gostaria de ir ao toalete? Doutor Emério, está pronto? Então vamos ao toalete, a gente retoma, então, volta com o Ministério Público. No caso de hoje, nós temos esta situação de fato para analisar. Um homem supostamente armado em troca de tiros com a polícia na periferia. No entanto, nenhum policial ferido, nenhuma viatura atingida, nenhum sinal de confronto e um corpo com vários disparos. E Vossas Excelências têm que decidir se isto é um confronto ou se houve encenação do confronto. Um primeiro momento, a primeira assertiva que se faz aqui é que, ao trazer para cá, para Vossas Excelências, este fato, isto foi a decisão mais acertada do Ministério Público. Porque, numa situação como esta, é somente os representantes da sociedade que podem julgar. Nós não podemos resolver o processo arquivando sumariamente nas nossas gavetas. E explico por quê. Porque o ônus da prova no processo é de quem alega.
Então, se eu digo aqui que alguém matou, eu tenho que provar que houve um assassinato, que houve uma morte. Então, se do lado de lá se alega que houve legítima defesa, tem que se provar essa legítima defesa. Se alega que houve confronto aqui, então, cadê a prova do confronto? Tem que se provar que houve confronto. Por isto que este julgamento está aqui. Por isto que isto não foi arquivado nem nas gavetas do Ministério Público e nem nos armários da Justiça. Diante desta situação em que há uma alegação de legítima defesa sem provas, o julgamento deve ser feito perante o Conselho de Sentença. Houvesse prova desta legítima defesa, aí sim nós poderíamos analisar se era caso ou não, ainda assim, de trazer para a sociedade decidir. E o que chama a atenção nesse processo, daí a intervenção, o Ministério Público é para isso, é que o cadáver foi apresentado na delegacia de polícia e o inquérito foi concluído em 24 horas. Suas Excelências, espero que nunca tenham precisado ir numa delegacia. Mas quando o cidadão comum vai na delegacia, é com essa rapidez toda? Em 24 horas que as coisas são resolvidas? Se alega ali um abarroamento de um veículo, um arrombamento de uma residência, ou tem que chamar alguém ali diante de alguma agressão, é assim? É tão rápido assim? Então, quando o processo demora muito, é ruim. Mas é mais suspeito quando ele é feito em 24 horas. Quanto mais, no caso presente, que ele foi feito em 24 horas, sem aguardar a chegada das perícias. É o que nós constatamos aqui. O boletim de ocorrência chega na delegacia, é lavrado na delegacia, às 17 horas e 17 minutos do dia 21 de março. Aqui. Está lá na tela. Já no final da tarde. E o inquérito é relatado já no dia 22 de março, no dia seguinte. Ele foi aqui protocolado na Justiça às 17 horas e 38 minutos. Com todas as perícias pendentes. Por isso, hoje, a sociedade é chamada para decidir. Porque o Ministério Público não pode concordar com isto aqui. A nossa função é controlar esse tipo de expediente. E eu não vou deixar de mostrar a Vossas Excelências o que está errado aqui, em todo este processo. É a nossa função mostrar. O contribuinte nos instituiu para isso. Então, este processo aqui, ele não é contra a polícia. Muito pelo contrário. Ele acontece para controlar a polícia. Para a polícia, que é uma força armada, saber que ela tem também que cumprir a lei. Deus o livre. Uma força armada fora da lei. Pois bem,
Então, nós precisamos reconstruir esses fatos. Houve um antecedente. Qual foi o antecedente? A tentativa de assassinato de um policial integrante da unidade do réu. Dos réus, porque a outra policial também responde ao processo, separadamente. No dia seguinte, há uma tentativa de homicídio contra um integrante da unidade policial. E no dia 21, é montada uma operação para abordar um suspeito. Existe a incursão numa área dita vermelha. Existe, então, a entrada no imóvel em construção, o suposto confronto, o alegado confronto e o resultado da vítima morta. Essa é a linha do tempo. E aqui nós temos uma contradição estrutural, que é, se houve confronto, então onde estão os sinais deste confronto? Ele está exclusivamente na versão dos acusados e dos policiais integrantes desta operação. Não há no processo qualquer prova desse confronto. Pode ter havido confronto? Sim, pode ter havido confronto. Pode não ter havido confronto? Sim, pode não ter havido confronto. E se houve confronto? Aí nós temos que analisar como foi, quais as características, qual foi a dinâmica deste confronto, para saber se é possível ou não aplicar a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Não tem esses elementos. Existe um vazio aqui entre a versão dos policiais e dos acusados e as provas do processo. E vamos chegar ainda a mais elementos que mostram que esta situação foi muito suspeita. Não só porque o inquérito foi sumariamente concluído em 24 horas. É atípico. Sem perícia nenhuma. Mas por outras questões também que já vamos analisar. É sabido que o confronto em um ambiente fechado, como o interior de um imóvel, ele deixa vestígio. Ele deixa vestígio. Marcas de tiros nas paredes, nós não temos. Vestígios de sangue no ambiente, nós não temos. E apenas um projétil encontrado, que nós não podemos nem precisar de que arma é. Embora a defesa técnica do acusado diga que este projétil era da arma que se alegou estar com a vítima, essa alegação está só no discurso. A perícia não pode afirmar isso. Portanto, o único elemento é o discurso. Então, se houve essa intensa troca de tiros para justificar que a vítima fosse alvejada com 4 disparos de carabina .40, onde estão estes vestígios? Exclusivamente na versão dos acusados. Pois bem, nenhum ferido, as viaturas intactas, e só um lado é alvejado. Esses fatos precisam ser sopesados pelos senhores como representantes da sociedade. Uma pistola 9mm é apresentada e alegou-se que estava na posse da vítima. Não é possível fazer exame de pólvora combusta. Não é possível precisar se houve disparo recente.
Então esta arma prova que houve confronto? Não. Não. Não se pode precisar se ela foi usada na ocasião ou não. Se houve recenticidade de disparo ou não. Nada das mãos da vítima pode ser analisado para saber se atirou ou não. O confronto, ele se prova com cenário. O confronto se prova com os vestígios do ambiente. E para isso, existe lei regulamentando essa ação. E a lei é para todo mundo. E aí o que acontece? O Ministério Público vê então, né, diante dessa situação, o Ministério Público vem e faz o seu trabalho aqui. Vamos lá na tela. Ele pede as seguintes diligências. A juntada do laudo de perícia de local de crime com violência. Por que o Ministério Público pede isso? Porque a lei manda a polícia fazer. E não foi feito. E a aplicação da lei tem que ter fiscalização. O fiscal da lei é o Ministério Público. Então, se chega para o Ministério Público um inquérito sem as perícias que a lei manda fazer, o que ele tem que fazer? Devolver para mandar fazer. E foi isso que ele fez. Juntado o laudo de balística e mecanismo de potencial lesiva da arma de fogo encontrada. E a juntada do laudo de comparação balística, que é para saber se a bala encontrada no corpo da vítima saiu de alguma das armas apreendidas. E o laudo necroscópico da vítima também, para entender que lesões foram essas. Porque olha só o que chegou aqui, o que subsidiou, o que veio do Bengui, é um laudo médico de saúde. Mal dá para ler esse documento. Esse é o documento que está no processo. Ó. Foi isso aqui que foi juntado. É o original que está no processo. Mal dá para ler. Com muito esforço eu consegui ler aqui que houve um tiro no glúteo, que é por trás. Então, só isso já justificava que a autoridade policial esperasse a perícia chegar para analisar com responsabilidade os fatos, antes de mandar para a justiça. Ela podia ter mandado do jeito que mandou? Não é a melhor prática. Em 24 horas mandar assim, sem perícia nenhuma. Então chegou, depois da intervenção do Ministério Público, o laudo necroscópico da vítima, que é este aqui. E ele vai vai identificar as lesões externas e internas. E aí nós já presenciamos aqui no depoimento do perito. O que a defesa do acusado alega? Que só 2 projéteis atingiram o corpo da vítima. Está aqui. Isso foi alegado. Que somente 2 projéteis teriam atingido o corpo da vítima. Está aqui, ó. Então é preciso lembrar que 2 projéteis foram encontrados no corpo, 3 elementos de projéteis foram encontrados no corpo da vítima, mas houve 4 entradas primárias, ou seja, 4 tiros acertaram e uma entrada secundária, quando a bala passa pelo braço e atinge tórax e pulmão.
Então, a defesa alega que a vítima é atingida porque estava assim. Aí nós perguntamos se é possível afirmar isso. Se essa posição é assim ou é assim. Não é possível afirmar. Então esta alegação é exclusivamente um discurso. Ela não encontra correspondência com a prova. A prova não nos permite concluir isso. Por isso que a decisão cabe aos senhores. Um ponto importante é então informar. Essa lesão pode ter sido causada se a vítima estivesse assim, se defendendo ou tentando evitar os disparos, quando foi alvejada? Sim, é possível. E essa posição poderia ser assim, se ela estivesse atirando? Também. É possível. As duas hipóteses são viáveis. Por isso nós não podemos afirmar qual das duas foi. Só está na versão. Na prova não tem. Porque tecnicamente não se pode afirmar. E é por isso que o Ministério Público faz questão de perguntar aos peritos se é possível afirmar isso, já que a defesa está dizendo que foi assim. Mas na perícia não. Não é possível. A autoria do disparo, não resta dúvida. Os dois, eles alegaram que atiraram. O acusado aqui presente com a carabina .40 e a outra policial Maria com uma pistola .40. É importante registrar que a perícia só conseguiu constatar, pela microcomparação balística, que um tiro da carabina, um dos projéteis veio da carabina. Os outros não foi possível porque estavam muito deformados. Tá? Também é importante dizer aos senhores. Então, aqui, nessa questão de se alegar a legítima defesa, seria preciso provar agressão injusta, atual ou iminente, proporcional, porque não pode ter excesso de legítima defesa. Se eu atiro e o alvo já caiu no chão, eu não devo continuar atirando, porque já está imobilizado. Senão vira a desproporção, continuar atirando em quem já está imobilizado, caracteriza desproporcionalidade, aí afasta a legítima defesa. Ela tem que ser só suficiente para afastar aquela agressão. Então, esses elementos da legítima defesa, eles estão exclusivamente no discurso do acusado. A apresentação de uma arma alegando que que estava com a vítima, por si só, não é uma prova disso. E um detalhe é interessante. Quando se analisa a questão, isso é muito importante, é por isso que tem que ter a perícia do legista, do médico legista, e não o prontuário só do hospital, ou o laudo do médico que atende lá na urgência, porque ele não analisa cadáver. Ele nem sabe fazer isso. É especialista que faz. Quando se pergunta, então, lesão no braço é indício de lesão de quem está se defendendo de alguma coisa? Sim. Mas aí, numa ótica de defesa, e é importante a defesa fazer contraponto, apresentar a versão dela, pode-se dizer não, é lesão também de quem pode estar atacando. E aí eu tenho duas possibilidades. Só que tem um outro elemento que também é meu dever informar a vossas excelências. Existe uma outra lesão
um outro projétil que atingiu a vítima pelas costas. E aí? Não posso deixar de registrar que projétil atingindo vítima pelas costas é indicativo de que não houve confronto. A defesa do acusado diz, nos memoriais, que este foi o último tiro. Primeiro se atingiu pela frente, e aí, já com 3 disparos na frente, ele teria tentado fugir e foi atingido no glúteo. Será? É o que se pergunta. E é o que Vossas Excelências têm que decidir hoje. A defesa diz que o primeiro tiro foi pela frente e só depois por trás. E eu tenho que mostrar aos senhores esses contrapontos. Quando os policiais chegaram, o que os que supostamente estavam lá fizeram? Fugiram. Quem foge? Foge correndo de frente ou de trás? Outro contraponto. Quem leva 3 tiros de .40 ainda consegue ficar segurando a arma? Ainda consegue virar de costas para tentar fugir? Ou cai com o impacto? Sou obrigado a dizer que quem leva tiro de .40 no peito, a probabilidade é que caia. Porque essa arma é projetada para isso. Tanto é que ela é de uso restrito, de uso policial. Quanto mais de uma carabina, e sendo 3 disparos. Também devo dizer isso aos senhores. Tudo isso os senhores têm que sopesar. A defesa diz, então, que o local atingido era mais na parte frontal que propriamente na parte traseira do membro. É por isso que a gente chama os peritos aqui, para mostrar onde foi. Não, não é mais na parte frontal. É traseiro mesmo. É por trás. E um ponto ainda é de se destacar. Por que não foi feito o isolamento do local de crime? Por que não foram coletados e apresentados na autoridade policial todos os estojos deflagrados? Vamos olhar aqui o que diz a lei. Levantamento de local de crime, tá? Vamos aqui, ó. Ele vai explicar. Olha aqui, artigo 169 do Código de Processo Penal Brasileiro. Para efeito de exame de local onde houver sido praticada infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Por que isso não foi feito? Se a lei determina que seja feito. É obrigação da autoridade. Então, este local de crime, ele foi lavado antes da perícia. Por quê? A quem interessa que o local de crime seja lavado com água e sabão? Para tirar vestígio de sangue, vestígio de pólvora, vestígio de fumaça, se houve este tiroteio.
é minha obrigação mostrar isso a vossas excelências. Porque é o cidadão, é o contribuinte e é o jurado que tem que analisar essas versões. Isso não é coisa que se arquive nas gavetas do Ministério Público nem nos armários da Justiça. Tivesse a polícia cumprido a lei, cumprido o dever dela de atuar em conformidade com a lei, este caso não estava aqui. Mas a lei não foi cumprida. Então a cena do crime foi lavada. E só foram lá fazer o levantamento aqui, ó. No dia 26 de março. O fato foi no dia 21. Já foram lá 5 dias depois, com o ambiente lavado. Também chama a atenção a falta de testemunhas civis da vizinhança. Ninguém. Isto também não é o melhor procedimento. Inclusive, também preciso destacar, embora se alegue, tenha sido alegado que houve ali uma satisfação da vizinhança com a ação policial, por que a escrivã de polícia registra que chegou para ela a notícia de hostilidade da vizinhança com os policiais? Isso está no processo. Também tenho que mostrar a vossas excelências. É um elemento também a considerar. Por que essa hostilidade? Se em tese havia ido ali para garantir a segurança. Lá dentro daquele imóvel só estavam os 2 policiais que atiraram e a vítima. Como o ambiente, o local de crime foi lavado, só restou, o único elemento de prova presente aqui é o laudo cadavérico da vítima. É com ele que a versão dos acusados tem que ser contraposta. Então este caso está aqui porque esta ação se desenhou desta maneira, fora da lei. E eu fico me perguntando, a quem interessa que o local do crime tenha sido lavado e não tenha sido isolado, quando era dever da autoridade policial fazer esse isolamento? Tem dúvida? Tem dúvida. Pode ter havido confronto? Pode. Pode não ter havido. Pode ter havido legítima defesa? Pode. Pode não ter havido? Pode. Pode ter sido execução, sim. Essa dúvida, ela não é razoável ao nível que se deva arquivar processo nas gavetas nem do Ministério Público e nem da Justiça. Esse é o tipo que deve ser aplicado, deve ser decidido aqui, pela experiência de Vossas Excelências. É aqui que é o tribunal disso. Inclusive, tudo se faz para não ter que vir para cá, devido ao custo. É mais caro fazer esse julgamento, não é isso? Tentou-se alegar essa legítima defesa desde o início, desde a delegacia. Mas diante da falta de provas, diante da lavagem do local de crime, o processo tem que vir para o juiz natural para decidir o que foi que houve aqui. Tentou-se recorrer ao Tribunal de Justiça,
para afastar o julgamento aqui pelo tribunal do júri. Mas não. Isso não é possível. Diante deste estado de coisas, Vossas Excelências, né, que fizeram tudo para não ser juízes na vida, não é isso? Foram sorteados para decidir. Por quê? Porque é uma situação de fato. São serviços, são funções, são deveres que estão aqui em questão. Quanto tempo? Então, Vossas Excelências têm esses elementos para serem decididos. Hoje, eu vou me limitar aqui a mostrar o que não foi correto aqui. Por que a sociedade foi chamada? Tem dúvida? Tem. Mas não é o tipo de dúvida que justifique isso ser arquivado sem o conhecimento da sociedade. Muito pelo contrário. Se for para ser aplicado em dúbio pro réu, é aqui. E aí, Vossas Excelências fiquem inspiradas pela consciência de cada um, para decidir, com base no que foi apresentado. Com essas considerações, é o que o Ministério Público tem a apresentar. Vamos ouvir o Dr. Rafael e um bom julgamento a todos. Vistos, etc. Submetido ao acusado Alexandre Emanuel Barata a julgamento perante o terceiro tribunal do júri da Câmara Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que deve ser ele absolvido do fato que vitimou Lucivaldo Félix Júnior. Isto posto, ante veredito do Conselho de Sentença, julgo procedente a acusação e absolvo Alexandre Emanuel Barata, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, em relação ao crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, quanto à vítima Lucivaldo Félix Júnior. Havendo armas ou bens apreendidos, determina o devido encaminhamento, transitado e julgado presente sentença desse baixo na submissão, sentença publicada em plenário que ficou devidamente cuja registro cumpra-se. Algum requerimento do Ministério Público? Fique aberto o prazo, né? Recursal. Defesa, algum requerimento? Defesa nada requer, Excelência. Muito bem, senhoras e senhores, eu agradeço a todos mais uma vez, declaro encerrada esta sessão. E aguardo os senhores jurados aqui na segunda-feira para penúltimo julgamento de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Após a análise das provas, dos depoimentos apresentados em plenário e dos argumentos da acusação e da defesa, o Conselho de Sentença chegou ao seu veredito. Por decisão soberana dos jurados, Alexandre Emanuel Barata foi absolvido das acusações. O Conselho de Sentença não reconheceu o réu como responsável criminal pelos fatos narrados na denúncia, encerrando este julgamento com uma decisão favorável à defesa. O caso, que trouxe ao centro do debate temas como atuação policial, legítima defesa, uso da força e a fiscalização das ações do Estado, demonstra a importância do Tribunal do Júri como instrumento da democracia, onde cidadãos comuns são chamados a decidir questões que envolvem a vida, a liberdade e a responsabilidade criminal. Independentemente das opiniões sobre o resultado, o julgamento evidencia como o sistema de justiça funciona. Por meio da análise das provas produzidas no processo, do contraditório e da decisão dos jurados, representantes da sociedade.
O conteúdo apresentado neste vídeo faz parte do trabalho original do canal Todos de Pé. Todo o material passa por pesquisa, seleção, contextualização e organização narrativa própria, com o objetivo de informar o público sobre julgamentos de interesse público e contribuir para a compreensão do funcionamento da justiça brasileira. E você concorda com a decisão dos jurados? A absolvição foi a escolha correta diante das provas apresentadas em plenário? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate com respeito. Obrigado por acompanhar mais um julgamento no Todos de Pé. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Até o próximo vídeo. Este conteúdo é gravado, editado, contextualizado e narrado pelo canal Todos de Pé, para fins jornalísticos e educativos. Assista.